Entramos, Isso, isso, então, hoje a legal. gente está com a Lívia Mota, que é professora, doutora de Linguística pela PUC-SP. Né? Parte do seu doutorado foi em Birmingham, no Reino Unido. Eu não sabia, eu morava lá Isso, pertinho. Morava em é Cardiff. mesmo? Eu morava em Ah, Cardiff. E eu fiz a ah, minha graduação pela Universidade de Cardiff, que é um ah, país que grande. legal. Conheço bem Eu Birmingham. fiz, eu fiz uma bolsa sanduíche, né? Fiquei Aham. um semestre só na Universidade de Birmingham. Foi muito legal a experiência, muito legal, muito legal. E aí eu vi também que você ainda faz a coordenação do Teatro Vivo? Ou Não, não, quase? não. Não, Mas esse você está foi, com um né? mini currículo que já tá Mas você desatualizado. fez, e é incrível, porque o Teatro Vivo foi o Eu primeiro fiquei, teatro. isso, exatamente, eu Muito fiquei por importante. 6 anos como coordenadora de acessibilidade do Teatro Vivo, e assim, a Vivo, aliás, o Instituto Vivo colaborou muito para a divulgação da audiodescrição na época, né? Começamos lá em 2005, olha bem, Olha, fazendo uma formação para os funcionários da Vivo para que eles atuassem como audiodescritores dentro do Teatro Vivo. E foi muito legal, Fernanda, porque o Teatro Vivo já dispunha dos equipamentos de tradução simultânea, né? E aham, aí eles queriam, e já trabalhavam, o Instituto Vivo já trabalhava com esse viés da pessoa com deficiência visual. Eles sim. tinham comprado impressora Braille para fazer publicações em Braille, e tinham funcionários também no Instituto Vivo, a Juscelene Braga, o Roger Marques, que são pessoas com deficiência visual, e Aham. aí eles deram continuidade a esse projeto com a audiodescrição. E aí eu entrei para fazer essa formação, né, com os Aham. funcionários, e Aham. fiquei lá como coordenadora de acessibilidade no Teatro Vivo, que foi o primeiro teatro brasileiro acessível, né, com audiodescrição Sim, e tão depois importante, né? interpretação em A Libras. gente, É, aqui em São isso Paulo, mesmo. e Foi super super legal. importante, né? E aí É, depois que você criou o Ver com Palavras, né? Que é o isso, eu site. já trabalhava com audiodescrição, e aí, em 2011, só que eu criei o Ver com Palavras. Eu já trabalhava Aham. prestando serviço de acessibilidade de audiodescrição, mas o Ver com Palavras foi só 2011, né? Não, eu sou uma E, admiradora sua. Você é uma pessoa que fez muito pela audiodescrição. O seu trabalho é muito incrível. Eu sou fã. obrigada, muito obrigada. E eu E aí, também sou sua fã, né, com esse seu trabalho aí na Dança Sem tá. Fronteiras. Eu agradeço muito de você ter me chamado para falar especialmente sobre audiodescrição em dança, porque é realmente um grande desafio para o Então, eu queria audiodescritor, que você né, contasse um Fernanda? pouquinho primeiro o que é a audiodescrição e depois sobre a audiodescrição em dança, que realmente é um desafio, né, Lívia? Certo. Então, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia muito o entendimento da pessoa com deficiência visual, que é o público-alvo desse recurso, né? Uhum. Naquilo que assistem, seja num espetáculo, num produto audiovisual, num evento, né? Seja numa imagem estática de uma rede social, em um livro, uma publicação, tudo por meio de informação sonora, né? Aham. Então, o público-alvo, como eu falei, é a pessoa com deficiência visual, mas é um recurso que quanto mais a gente tem aplicado, estudado, trabalhado com ele, mais a gente percebe que os benefícios se estendem também a outros públicos, né? Como as Uhum. pessoas com deficiência intelectual, né? Então, por exemplo, quando eu vejo um jovem, com uma criança com síndrome de Down entrando num espetáculo que tem acessibilidade, eu vou logo oferecer, né, os equipamentos, e assim, Aham. a primeira coisa é o convencimento do pai, porque o pai vai falar assim, ah, não, mas ele enxerga, né, porque sabe que o recurso é para a pessoa com deficiência visual, mas a pessoa com deficiência intelectual, ela está enxergando e está recebendo uma informação extra que amplia muito o entendimento, entendeu? Então, é muito legal uma pessoa idosa, uma pessoa com déficit de atenção,
depressão, transtorno do espectro autista, dislexia, né? Então, a gente tem ampliado muito. E crianças também sem deficiência, pessoas sem deficiência, o que eu percebo, Fernanda? Os pais com deficiência visual que vão ao teatro e levam seus filhos que enxergam, os filhos também pegam os fones, né? E aí, o que acontece? Os pais sempre falam que as crianças ficam muito mais atentas, né? Prestam mais atenção, porque a audiodescrição vai ali orientando, né, essa apreciação do espetáculo, né? Então, é muito legal. Então, a gente vai ampliando o público, né? E aí, a gente tem feito, assim, audiodescrição de todos os tipos de espetáculos, seja uma ópera, um concerto, uma peça teatral, um espetáculo de dança como os seus, né? Seus espetáculos sempre tão inovadores, misturando pessoas com deficiência e sem deficiência, e principalmente que eu acho que é de uma criatividade tão grande os seus espetáculos, com o uso dessa questão de uma cadeira de rodas, de uma muleta, como objetos que compõem a estética do espetáculo, né? Então, é muito interessante. Você é uma referência da audiodescrição no Brasil, realmente, é verdade. Tem uma pessoa muito obrigada! E a minha filha fez uma pergunta que eu achei que é interessante. Ela falou, quando você vai fazer as aulas, já que você já está falando da companhia, né, do Dança e Protesto, quando você vai fazer as descrições, e ela acompanha desde pequena, né? Ela Sim. É muito interessante, porque ela vem com muitas perguntas, mamãe. Da onde que ela tira essas Exatamente. perguntas? Por que você faz essas perguntas? Então, eu acho isso porque realmente, né? Você pergunta muitas coisas. Como nasce esse roteiro, né? Então, e aí, Fernanda, para um espetáculo de dança, o espetáculo de dança é um grande desafio para o audiodescritor, né? Por quê? Porque a gente vai ter que ter essa preocupação de conhecer, por isso essa perguntação, né? Conhecer muito bem o espetáculo, né? Porque nós vamos descrever os movimentos, mas não vamos nos restringir apenas à descrição dos movimentos. Junto com a descrição dos movimentos, vem a qualificação desses movimentos. Como são esses movimentos, né? Então, até a escolha das palavras para a composição desse roteiro, né? Palavras que sejam adequadas para traduzir essa leveza, essa energia do movimento, né? Então, olha só, a gente vai juntar a descrição do movimento, a qualificação do movimento, o argumento da coreografia, o que significa essa coreografia, né? Nós vamos inserir também os figurinos, a iluminação, o cenário, né? Então, tudo isso junto e misturado para criar esse roteiro de audiodescrição. E aí, Fernanda, a gente foge um pouco desses princípios canônicos da audiodescrição, que antigamente se falava que só podia se descrever aquilo que você estava vendo, mas na dança, especialmente, a gente vai dar uma explicação, coisa que a gente não faz num espetáculo, por exemplo, teatral, a gente deixa que a interpretação fique por conta de quem está assistindo. Mas veja, a gente não vai fazer uma livre interpretação do seu espetáculo. Por isso é que a sua filha está falando, mas por que ela faz tanta pergunta? Não, né? É para eu conseguir... Sabem que você acompanha, porque você vai lá, você vê o ensaio. Exatamente, é para eu conseguir... Isso, é para eu conseguir ter essa compreensão do espetáculo para poder passar, então, para a pessoa com deficiência visual. Porque o que é um espetáculo de dança para uma pessoa que não enxerga? É só uma música. Agora, se eu for me restringir
apenas a descrição do movimento, vai ficar uma coisa muito, muito árida, e ele não vai, essa pessoa não vai conseguir compreender o que você está querendo dizer com aquilo. Então, na realidade, a audiodescrição da dança, ela acaba fornecendo uma informação privilegiada. Porque quem está assistindo com audiodescrição tá recebendo uma informação que quem enxerga não está, não é verdade? Sim, então, sim, eu vou falar sobre os figurinos, vou fazer essa interpretação que você, diretora e coreógrafa, me passou. Não é uma livre interpretação, sim. entendeu? Isso é importante também das pessoas, porque eu já participei de muitas reuniões e discussões, né, onde as pessoas discutem e pensam sobre acessibilidade e falam, Exatamente. E não é arbitrário, é um trabalho que tem que ser sempre feito junto com os bailarinos, com o coreógrafo. Exatamente, exatamente. Que casa, né? Isso. E é interessante, né, Lívia, assim, tem bastante tempo, mas ainda é recente, né? Eu lembra quando teve aquele festival no Sérgio Cardoso, da Mostra Mais Sentido, e aí tinha pessoas que não queriam a plataforma teve isso. Porque ia atrapalhar a obra. E já no meu caso, que também já vinha muito acostumada com exatamente. Não conseguia entender por que as pessoas achavam que ia atrapalhar. Exatamente. Ou ter pessoas com áudio, porque poderia vazar o áudio, ou também livros que atrapalhar. Isso, faz parte do espetáculo, né? Faz parte do espetáculo. E aí eu acho que a gente tem um papel muito importante de informar o que é, para que serve e como que o recurso pode colaborar para que a arte, né, a arte da dança chegue até as pessoas com deficiência visual, assim, né? É super comum, né, que a gente ouve, porque a gente já tem um público que vem sempre, né, que já conhece, que acompanha. Exatamente, então, acompanha. De 15 a mais de 20 que vem ver o espetáculo. Sim. E aí eles falam, eu amo ver dança. Eles falam assim, né? Não, mas não é legal, é isso. Porque assim, porque tem uma poética, uma construção de uma narrativa que está dentro da linguagem do seu espetáculo. Então, olha quantos a gente já fez da Dança Sem Fronteiras. Olha, nós começamos com o Olhar de Neblina, fizemos na SP Escola de Teatro, e depois no Teatro Sérgio Cardoso, depois, na mesma cena que nós fizemos, eu e a Fátima fez lá no MAN, e depois nós fizemos no Sérgio Cardoso, depois nós fizemos o maravilhoso Frestas do Olhar, que você fez lá no Centro Cultural São Paulo, e vocês fizeram, foi uma coisa tão inovadora, que vocês foram caminhando por todo o Centro Cultural. Foi lindo, lindo. E Lívia, eram vários áudios de escritores, né? E lembra, as pessoas falam, mas como é que vai ser? Porque vem muita gente, vem 15, vem 20. Nossa, foi demais. Aí a gente pessoas que não enxergam com baixa visão, eu falei, eles vão com a gente, a Lívia vai com a gente. E todo mundo e a gente usou naquele espetáculo um aparelho móvel de audiodescrição, porque as pessoas com deficiência, era uma turma enorme, eles foram acompanhando juntos. Foi sensacional. Isso, dançaram juntos, Foi emocionante aquilo, viu? Foi maravilhoso. Eles fizeram parte no final do espetáculo, foi muito bom. Foi sensacional. Essas parcerias e depois vai seguindo a história. Aí depois Aí depois ainda teve Olhares dos Sapatos, que foi sensacional. Essa última, que nós fizemos 2 vezes. Aí, Olhares dos Sapatos, a gente teve, que a gente não tinha tido antes, o pessoal no palco sentindo todos os objetos. E isso foi lindo. Muito legal. Um sapato com olhos, né?
que é o Sapatos sapato que vai... personagens, foi demais. E o sapato com olhos é para quem tem baixa visão, então o sapato com olhos vai dizendo, olha aquela Foi buraco, demais, foi aí demais, vários deles Fernanda. queriam saber que eles iam arranjar o É. sapato com olhos e sentiram o Aquele sapato com espetáculo olhos. todos os seus espetáculos são assim de muita sensibilidade, criatividade, né? Então assim chama muita atenção das pessoas, é a forma como você compõe o seu corpo artístico ali com pessoas com e sem deficiência. Nossa, sensacional, viu? Mas E Vivian, Fernanda, olha só. com essa parceria, só para assim, com essa parceria com você também e também com a bagagem de dança teatro, todos os espetáculos têm voz, né? Tem alguma hora que a gente fala que e isso também eu acho super importante, porque eu lembro Muito legal. que teve uma menina que era do Maranhão, uma menina, uma jovem, ela tinha acho que 11, 12 anos, criança cega, e ela chegou assim, falou, eu quero tocar naquele personagem, que ela tinha escutado a voz do personagem e tinha escutado como é que ele dançava. E ela queria tocar. Ela falou, eu sei que é careca, eu quero tocar a sua careca. Isso é lindo! E ela falou, muito legal. Vez que eu vejo dança, agora eu nunca mais vou parar de ver dança. Não, é isso mesmo. Então, assim, a audiodescrição possibilita que a pessoa com deficiência visual assista realmente a um espetáculo de dança e possa ter a sua apreciação, porque às vezes alguns falam, mas eu não vou gostar. Mas primeiro você tem que experimentar. Vá assistir, para aí você ter a sua apreciação, né? O primeiro espetáculo de dança que eu fiz foi em 2009. Foi um espetáculo da Candoco Dance Company, a companhia inglesa, né? Que mistura pessoas com deficiência e sem deficiência. E, na época, eles fizeram um espetáculo lá no Teatro Alfa e fizeram os ensaios lá no Centro Cultural São Paulo. E o diretor artístico, eu não sei se ainda é o mesmo, era um brasileiro, Pedro Machado. Ainda é. Ele ainda é, né? E ele foi super generoso, porque como eu faço com você, nessas perguntas, eu fui perguntando, e como era a primeira vez, para mim ainda era um grande, um enorme, sempre é, mas o primeiro é ainda mais, né? Eu fiquei sentada lá no Centro Cultural São Paulo, observando por horas e horas os ensaios, para ver quais os verbos, né, que eu poderia usar, como é que eu ia qualificar esse movimento, porque o primeiro espetáculo de dança que teve audiodescrição no Brasil foi em 2008, com a Eliana Franco, que hoje está lá em Portugal. A Eliana Franco fez um espetáculo que eu acho que você conhece, o Eduó, de Salvador. Os Três Audíveis, o Eduó é fantástico, né? Tem um trabalho maravilhoso. E aí foi em 2008, em Salvador, os Três Audíveis, o primeiro. Depois, aí eu comecei a fazer, fiz esse do Candoco Dance Company, comecei a fazer também os espetáculos de balé, né, da Fernanda Bianchini. Então, fui aprendendo muito, Fernanda, porque assim, você aprender junto com o coreógrafo, e fui buscando também a terminologia técnica, né, para o balé, eu acho que é super importante. E por que eu comecei a fazer usar a terminologia técnica, porque num espetáculo que a gente fez, o Quebra-Nozes, lá no Teatro Alfa, em 2011, algumas bailarinas da Companhia Balé de Cegos foram assistir. E aí elas questionaram isso, mas por que não tem um pouco mais dessa terminologia técnica? Então eu comecei a misturar, mas sempre com a preocupação, né, para o público leigo, né, na dança, ter uma explicação. Sim. Travou, mas acho que já vai O Henrique Amoedo. Travou? Sim. Opa. Não, já foi. O Henrique Amoedo é um brasileiro que tem um trabalho fantástico, né? Na Ilha da Madeira, maravilhoso. Na Ilha da Madeira, isso, que também mistura pessoas com e sem deficiência.
ele veio nessa mostra que teve no Teatro Sérgio Cardoso, de dança e de pessoas com deficiência, ele veio e eles se apresentaram, né? Com audiodescrição também, né? Sim, sim. Então, assim, a eles gente... vêm bastante ao Brasil, né? Isso, dançando com a diferença, né? Isso, exatamente. O Dançando com a Henrique, diferença. Eu isso. tive a possibilidade de ir à Ilha da Madeira e ver o trabalho lá também. Já vi aqui no Brasil, mas Certo. é muito incrível o trabalho. Vivi, eu Então, lembro que você falou da SP, eu lembro que a gente fez um curso juntas na SP. exatamente. Você dava o curso e eu dava. E isso tem que acontecer mais vezes, porque é muito Nossa, a SP é muito legal, viu? Eu dei um curso todas as minhas lives, porque realmente de audiodescrição no teatro, foi sensacional, viu? Foi um curso com mais de 60 horas, várias pessoas participaram, foi demais. E aí, vamos ver se vai voltar. E aí o que foi interessante foi que eles elas compraram os equipamentos. Sim, e eles faziam audiodescrição e faziam a oficina de dança e movimento. Então, isso, e aí a gente fez... que é. Isso, exatamente. Aí a gente fez um espetáculo seu lá, né? Que foi esse primeiro que a gente fez foi Peraí um pouquinho. O Olhar de Neblina. Olhar de Neblina, Olhar de Neblina, foi. Que foi muito legal, viu? Muito. Ô, Fernanda, e vocês têm feito apresentações online, Fernanda? Não, a gente não tem feito apresentação online, a gente tem ensaiado e tem trabalhado, que é um desafio, né? Porque também trabalhar com pessoas com baixa visão através da tela é um desafio, mas tem dado certo, tem sido incrível. A gente tem a companhia a Lucinéia e o Gabriel, né, que tem baixa visão. Sim. E através das conduções e da voz, eles conseguem participar, né? Só que, claro, é totalmente diferente de quando você está ao vivo, né? Sim. É uma das coisas que, nessa pandemia, limita, né? Porque se você tem que assistir... Sim. Mas então, o que eu estava pensando da SP, dessa questão da SP, foi que a gente fez, e aí as pessoas, essa dificuldade que é como fazer audiodescrição, né? Como você descreve o movimento, e que acontecem muitos movimentos, né? Então, exatamente. É um super desafio. E a subjetividade, porque cada um assiste, tem a sua subjetividade, tem o que você interpreta. Sim. As pessoas criticam muito, mas não tem como agradar todo mundo, né? Mas só que se a gente for deixar uma interpretação livre, sem estar falando dos argumentos da coreografia, não dá, porque vai ficar uma coisa extremamente árida para a pessoa com deficiência entender o significado daquele movimento. Por isso é que a gente compõe uma narrativa, como eu falei a princípio, que misture o movimento, a qualificação desse movimento, né? Cenário, figurino e o argumento da coreografia, né? E aí eu tenho aqui algumas, eu até imprimi aqui para falar, por exemplo, olha aqui, um depoimento do Laércio Santana, que é nosso consultor em audiodescrição, e aí nós fizemos um espetáculo no Itaú Cultural, o Peso Bruto, que é com aquela bailarina gorda, a Jussara Belchior. Sim, fantástico. Sabe? Então, justamente, ela faz uma discussão maravilhosa sobre a gordofobia, sobre a questão do bailarino, se o bailarino tem que ter aquele corpo padrão, um bailarino gordo, então não pode ser bailarino. Ela faz essa discussão, que é uma coisa fantástica, né? Então, o Laércio falou, olha bem o depoimento dele, ó. Olha, eu estou vendo aqui, ó, o movimento, ok. Um espetáculo de dança é sempre um grande desafio para o roteirista e, por que não, para o consultor também.
porque eu gosto de explicar que na audiodescrição a gente tem as funções, tem o audiodescritor roteirista, que é aquele que faz o roteiro, o narrador, que vai narrar o roteiro, e o consultor, que é uma pessoa com deficiência visual, que vai fazer toda essa revisão do roteiro e vai trabalhar com o roteirista, né? Aham. Muito bem, olha só o que ele diz. Simplesmente descrever um movimento, por vezes, não é suficiente para transmitir o verdadeiro sentido do mesmo. A maneira como ele acontece, sua expressividade e intensidade revelam toda a emotividade e a graça da performance. Como em uma dança não temos a fala dos artistas, quer dizer, no seu caso, né, Fernanda, que você trabalha com dança-teatro, você inclui a fala também, né? Às vezes você Aham. inclui poemas, né? Lívia, travou sua imagem. A gente te ouve perfeitamente, mas não te vê mais. Eu não sei o que aconteceu. Uai, gente, o que aconteceu? Não O sei. que você acha? A internet, não sei. Você me vê. Eu estou vendo você perfeita. Então, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Lívia, é muito incrível o que é a vida. Com a Lucinéia vive acontecendo coisas assim. A gente está trabalhando de audiodescrição e a imagem a gente te ouve perfeitamente, mas a gente não te vê. Mas não é incrível? Parece que tem alguém lá brincando com a gente. E eu continuo assim, Fernanda? Ou Então, você acha que eu não sei o que. Ou você sai e a gente entra de novo. É outra possibilidade. Tá bom, eu acho que podemos fazer isso então, ó. Eu vou fazer de novo. Não vai embora, que tem um monte de gente com a gente ouvindo, mas não te vendo e querem te ver. Então a gente fecha e volta de novo, tá bom? Tá bom, tá bom, Então, tá bom. Vamos lá, você tá sai bom. e vem de novo. Vamos ver. Sai. E vamos ver se ela... Fiquem aí que ela vai conseguir entrar de novo. A Lívia é uma pessoa incrível. Eu trabalho com ela há muito tempo. E realmente é algo muito, muito especial. Vamos ver se agora ela entra e se a imagem não fica travada. Ela tem sempre tanto para contar. E é muito incrível ter uma... Agora! tá mexendo! Lívia, depois você fala de novo o que você estava falando. E eu queria te contar uma coisa que aconteceu. E que eu acho que eu fiquei pensando, fala ou não fala, eu vou contar. Que eu acho que é uma coisa interessante. Uma vez que você estava descrevendo um dos espetáculos, a plateia que a gente tinha era acho que uma virada cultural. E foi na SP também, mas não foi uma outra vez, não foi a estreia do Olhar de Neblina, mas era uma virada cultural. E a maioria da plateia era cegos, era 15, 20, e não tinha ninguém que enxergava, todo mundo era cego. Aí as bailarinas começaram a falar, a gente se maqueia? A gente põe batom? A gente não sei o que. Eu falei, vá, claro! Lógico! Pergunta, né? Ninguém está nos vendo, a gente vai botar maquiagem? Não, mas então, pelas palavras, eles vão enxergando, né? Claro, mas olha só, isso é super importante. Tem muito essa coisa da imagem, né? Do perfeito. E fazer para o público que não está vendo. É muito incrível. E aí elas comentaram depois o efeito que era para elas ouvirem o movimento delas. Então, elas nunca tinham... Como era um espaço pequeno, elas conseguiam escutar. Escutar, isso. Foi uma experiência incrível. Porque ao mesmo tempo que elas dançavam, elas ouviam o que elas estavam fazendo. E elas nunca tinham... Isso é muito legal. Muito legal. Incrível. Muito legal. E a outra coisa que aconteceu que eu achei também super interessante, aí foi um bailarino que se incomodou porque você falou assim, e o suor escorre por sua face, ou sei lá por onde quer. Por que tem que falar do meu suor? E aí depois eu fiquei pensando, que interessante, porque é o real, né? Você tem um script, você tem a dança e você tem o real. E aí você passa na sua descrição, você dá um toque do real, né? À medida que você ele está suando, né? Sim, então, sim. É porque aquilo chamou a atenção, né? De fazer um movimento tão energético, né? Que aí, né?
Fernanda, eu tô achando tão legal, porque agora eu tô vendo, ó, você atrás da Fernanda, a Fernanda é uma pessoa de pele clara, tem os cabelos castanhos presos em um coque, eu acho, usa óculos, e atrás dela tem uma estante cheia de livros e alguns enfeites, como porta-retrato, algumas esculturas. E eu também estou aqui no meu escritório e atrás, na parte de trás, tem uma estante também com muitos livros e escultura também, hein, Fernanda? Olha, e também de óculos. Isso. E de óculos, ó, eu sou bem clara, tenho os cabelos louros, os olhos verdes, e tô com uma blusa amarela e um chale aqui azul marinho. A Fernanda com um casaco verde, blusa de gola rolê, preta. Fernanda, mas eu estava lendo essa... Para quem não vê, olha que bonito. Alguém escreveu, a palavra é uma luz para quem não vê. Isso deve ter sido, sabe quem que falou? Deve ter sido a Roseli Garcia, que ela tem uma definição fantástica para a audiodescrição, que a audiodescrição ilumina as palavras. Eu achei isso tão bonito que eu pedi para o Ricardo Ferraz, que é um cartunista lá do Espírito Santo, para fazer especialmente uma charge com isso, né? As pessoas com deficiência visual assistindo a um teatro com audiodescrição e uma luzinha se acendendo, né? Por causa dessa definição da Roseli. Olha só, e continuando aqui o depoimento do Laércio, ó, como em uma dança nós não temos a fala dos artistas, dependemos totalmente da audiodescrição para nos transmitir, não só a coreografia e tudo mais que está acontecendo no palco, mas também os sentimentos que ela está tentando passar. Assim, uma ótima estratégia foi o contato das roteiristas com a dançarina Jussara, essa que foi do Peso Bruto, a Jussara Belchior, para que ela validasse a criação de textos elucidativos de determinados movimentos. Essas inserções foram de grande importância na compreensão do significado da performance, levando ao público usuário da audiodescrição um aproveitamento muito melhor do trabalho artístico, né? Então, é isso, essa interação, essa ligação, né, do audiodescritor com o diretor, com o coreógrafo, para entender melhor e conseguir captar toda essa poética e estética do espetáculo para poder, então, transmitir para as pessoas com deficiência visual, né? E só a gente trabalhando com isso, né, e convivendo com as pessoas, que é um aprendizado constante, né, Lívia? Assim, constante, exatamente. Com o Brasil, com o Dança Sem Fronteiras, através da Lucinéia, que você conhece bem, ela estava no Laramar, eu acho. E aí eu fui fazer uma palestra e depois uma oficina, e o Laramar tinha levado seus alunos. E eu coloquei todo mundo para dançar. Falei, não, vamos dançar. Mas a gente não vê. E não vê, mas dança, né? Então vamos dançar. E aí depois ela fala que ela sempre ficou me seguindo. E aí, junto com ela e com o Roberto, as pessoas começaram a trazer cada vez mais pessoas com baixa visão. Pessoas, exatamente. E aí, é sempre parte da companhia. Então, na companhia, tem sempre alguém que ou não enxerga, ou tem baixa visão, ou enxerga bem pouco. E isso faz parte do nosso trabalho. E hoje a gente trabalha com a Danceability, né? Que é uma técnica de dança que foi criada pelo Alito Alessi, que você vai conhecer um dia, que eu acho que você não conhece ele, quando ele veio ao Brasil. Não. Então, o Alito mora nos Estados Unidos, em Eugene, e eu fiz vários cursos com ele, né? E também vários treinamentos. Hoje em dia a gente é colega, né? Trabalha junto. E aí a gente agora tem um grupo de estudos que a gente se reúne com professores do mundo inteiro. Tem de professores de dançability da Croácia, da França, do Uruguai, né? E aí uma das características diferentes do Dança Sem Fronteiras e do meu trabalho é que eu falo, mas no meu trabalho sempre tem alguém que não enxerga ou quase não enxerga. E isso é especial, porque nos outros grupos tem pessoas com alguma deficiência física, mas no Dança Sem Fronteiras tem essa presença constante, né? E você acaba fazendo,
você acaba fazendo uso da audiodescrição na marcação, né, do palco, e como eles vão se integrar ali com todos os outros, a construir esse espetáculo. Sim, Eu acho que você é uma usuária mesmo sim, do recurso, né, para sim, trabalhar com as pessoas com baixa visão e cegas, né, que fazem sim. parte da sua companhia, né? E é super importante aí ter pessoas na plateia, que é uma das coisas que também eu sempre, desde o começo, né, que a gente começou em 2010 no Brasil, Uhum. sempre falei de que a plateia tem que ser mista. Então, não faz sentido terem pessoas no palco que não enxergam e não ter uma plateia que não enxerga. A Uhum. representatividade e o acesso, né? Você tem que... Então, isso é, assim, eu fico muito feliz da gente hoje em dia ter um público que nos segue, assim, que são Não, é conhecedores do muito Dança Sem legal. Fronteiras, que já Não, assistiram isso é muito todos. legal. E isso E você perceber que a sua arte pode ser vista, pode ser apreciada por todos os públicos, né? Isso é muito importante. eu lembro de uma curiosidade também, assim, num desses grupos, né, que você trabalha, uma vez veio para uma oficina. E aí tinha um senhor, que eu até tenho umas fotos, lindo, um senhor negro, muito bonito. Ele falou, não, eu não vim dançar, eu vim assistir. Falei, mas é uma oficina, não é um É, espetáculo. Ele falou, não tem problema, onde eu posso botar minha cadeira, eu quero assistir a sua oficina. E ele não enxergava nada, e ele ficou aham, sentado na cadeira, assistindo a oficina inteira. Quando acabou, foi uma roda, então eu convidei ele para a roda, e quem tinha comentários? Os comentários dele eram tão lindos do que a gente tinha aham, feito. Assim, ele realmente assistiu a oficina aham, inteira. aham. E alguém poderia ter dito, não, você não pode assistir porque você não enxerga, né? Ou É você faz. verdade. E não, ele É. assistiu. Olha Ele que tinha legal. lições muito lindas de ter assistido 2 horas de oficina de dança. Olha que legal. Não é Então, lindo? e essa questão de você fazer uma oficina e fazer com que as pessoas participem e aprendam os movimentos, isso é muito legal também, né? E eu não sei se Muito, você vai muito legal. lembrar uma vez que o pessoal também foi numa escola. Eles foram comigo, alguns das Aham, pessoas, né, que assistiam o espetáculo foram para uma escola. E foi tão lindo, porque a gente ensaiava nessa escola e eles dançaram com as crianças, aham, todos cegos, dançaram com as crianças e depois levaram os seus brinquedos. E as crianças aham, ficaram enlouquecidas, porque eles tinham jogos com relevo, eles tinham coisas que falavam. E as crianças aham. ficaram todas assim, ai, a gente quer um brinquedo desse, isso é incrível! E É, foi tão lindo, é, é, porque além de dançar, eles quiseram contar como eles brincavam quando era criança, de aham. dominó e de alguns outros jogos. Foi muito bonito. Muito legal, viu? Agora a E gente precisa retomar logo, né, Fernanda? Não vejo a hora, tô sentindo muita falta, né, de estar nos teatros, né, é, trabalhando com esse público, trabalhando com a variedade de espetáculos, né? e você Mas tem vamos feito, ver. Nívia, na quarentena, audiodescrição, o que você tem... Então, a gente tem feito mais de produtos audiovisuais, né? Tenho feito alguns comerciais, tenho feito a formação da equipe, escrito alguns artigos, né? Aham. Mas, e assim, as pessoas estão começando a pensar em disponibilizar alguns espetáculos com audiodescrição. Agora, recentemente, teve um É. no Rio, que foi com audiodescrição, entendeu? Mas é que eu acho que essa grande crise sanitária pegou todo mundo Sim, de uma forma tão intensa, que foram tantos problemas para resolver, que a acessibilidade ficou sim. deixada para trás, né? Mas Mas a agora estão gente tem começando a que retomar, repensar. né? É, É, eu acho que vai é, demorar um tempo para a gente estar junto, né, nos teatros, mas e claro que eu sei que é difícil e que nem todo mundo tem recurso, né, para estar, né, tem condição de estar na internet ou tem a possibilidade de ter é, internet, tem a é, possibilidade de ter, mas eu acho que a gente tem que usar e tem que fazer coisas, Lívia. E essa acho que fica um é, desafio para nós aqui, pensar em é, fazer alguma coisa, sabe? fazer Porque alguma você coisa. sabe que
com esses encontros com a Lito do Danceability, me moveu a dar oficinas. A última oficina que eu tive 26 pessoas através da plataforma. Tinham pessoas com síndrome dos ossos de vidro, coluna bífida, baixa visão, cognitiva. E aí, uma oficina, teve uma moça que falou uma coisa que me tocou muito. Aí foi até uma oficina com o pessoal fora do Brasil. Ela falou, olha, eu estou há tantos anos sozinha, porque eu tenho uma condição de que eu não posso sair. Eu tenho um problema de imunidade e que a pandemia trouxe todos vocês para perto de mim. Então, agora eu tenho pessoas perto de mim, porque eu tenho dança em casa, eu tenho... E aí me fez pensar de que a gente, quando acabar tudo isso, a gente tem que pensar como a gente continua usando isso. Como a gente é verdade. Como a gente chega em pessoas... Então, essa explosão do uso de programas de videoconferência e tal, eu acho que isso vai ficar, né, Fernanda? Porque possibilita você estar em contato com tantas pessoas de lugares muito variados, né? E essa questão das oficinas, de espetáculos, que podem chegar até pessoas que não poderiam estar no teatro, né? Eu acho que isso é importante, sim, viu? E a gente tem... Por exemplo, muita gente gosta de ouvir rádio, né? Mas assim, fazia parte da cultura o rádio. Mas não tinha, às vezes sim, tinha uma descrição, mas às vezes não. Você só ficava ouvindo rádio, mas você não via, né? Sim, Meu avô já não enxergava muito, ficava ouvindo rádio. Mas que legal se alguém falasse: boa noite, estou aqui, eu sou assim, assim, assado. Isso, exatamente. Tal. Sabe que tem um grupo eles estão fazendo um projeto, Teatro de Orelha, justamente para fazer isso, como uma transmissão radiofônica, entendeu? Que vai unir vários artistas e vários espetáculos. Eles estão fazendo até um crowdfunding, né? Uma vaquinha virtual aí, chama Teatro de Orelha. Né? Uma coisa bem legal, viu? Então, os espaços agora estão, alguns espaços culturais já estão se organizando para transmitir algumas coisas com acessibilidade, né? Isso é muito importante, né? Porque o público com deficiência... Filmes com audiodescrição, exatamente. A gente tem postado vários filmes e curtas-metragens, vídeos curtos de informação sobre essa pandemia, sobre a Covid, lá no nosso YouTube Ver com Palavras. Tem muitos materiais lá. Que estão com a gente no YouTube, Ver com Palavras. Isso. Tem várias coisas lá com audiodescrição que as pessoas podem assistir, né? Então, eu acho que é importante você dar continuidade a essa acessibilidade que essa formação de plateia que já vinha acontecendo, né? Intensamente, né? E dar continuidade a isso, né? Que as pessoas estão sentindo falta. A gente fez um levantamento junto ao público com deficiência visual e grande parte mencionou essa falta que estão sentindo de ir a teatros, a cinemas, a exposições em museus, né? Porque a arte é uma maravilha que alimenta a nossa alma, né? O nosso espírito, né? Então, todos as pessoas têm sentido falta, né? Mas todos nós estamos sentindo falta, mas é bonito e interessante, e às vezes a gente esquece que mesmo as pessoas que não vêm também, né? E elas saem, elas não vêm, mas elas estão no mundo, elas escutam. Exatamente. Outro dia a gente estava com o Rafael aqui. Você lembra do Rafael, meu bailarino, né? Com síndrome de Asperger. Sim. E aí ele está sofrendo muito, assim, ele está melhor agora, mas com crise de ansiedade, com tudo, de ter que ficar em casa. E aí ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou:
Porque eu comecei a sair muito tarde, eu passei muitos anos deitado, e só minha cabeça que mexia. Aí eu fui para dança, porque já que a minha cabeça mexia, eu quis fazer o resto mexer também, né? E aí eu comecei a sair, explorar o mundo muito tarde. E aí veio a pandemia. E aí vem a pandemia, eu tenho que ficar dentro de casa, eu não posso sair. Então, é importante isso, né? Que as pessoas sentem falta de sair. Peraí. Ui. Ixi, peraí. Eu acho que alguém está te ligando, só você não atender, a gente continua conversando. Eu não estou te escutando agora. Cortou não tá? o áudio. Oi? Você não está me escutando? Peraí. Muito importante que nos reorganizemos, Está ouvindo? Voltou. Tá. Uma ligação, entendeu? Então, cortou o áudio. Então, Mas... interessante, importante saber isso, né? Que as pessoas estão no mundo, elas querem sair, elas sentem falta, né? Exatamente. É importante a gente tá junto, a gente dá o acesso. Eu acho assim, Lívia, por isso que eu amo trabalhar com você e tudo que eu faço, como eu disse, às vezes a gente pode não acertar, mas a gente tá aí tentando e buscando, né? Que é de tornar o máximo possível acessível o nosso trabalho. Acessível, acessível e que as pessoas possam ver, as pessoas possam tocar, as pessoas possam participar, né? Isso é tão importante, né? Isso é fundamental, né? Então, quando você pensa, por exemplo, um espetáculo de balé, né? Um balé de repertório, como isso pode ser acessível? E pode, né? E é uma coisa maravilhosa, porque você vê um balé de repertório como um Quebra-Nozes, uma Bela Adormecida, que tem uma história, tem os personagens, né? Cada um com seus ricos figurinos, o cenário, a iluminação. Nossa, isso é uma coisa, assim, belíssima para a pessoa conhecer, né? E para nós, assim, a melhor apreciação para um audiodescritor é quando a pessoa fala, nossa, eu parece que eu estava vendo o espetáculo, parece que eu me transportei para o palco, né? De conhecer toda essa magia, né? Então, além da elaboração do roteiro, ter as palavras adequadas, essa qualificação, essa junção de iluminação, cenário, figurino, é muito importante também que a narração ela seja adequada, tenha uma musicalidade na voz, né? Que consiga transportar esse indivíduo para o palco, para ele entender e apreciar melhor a arte da dança, né? Não, e importante também colocar a sua abertura e a abertura de todo o pessoal que trabalha, né, no Ver com Palavras, porque, sim, eu acho que é importante dar acesso a todos, como o balé e tal, mas vocês também podem fazer trabalhos como o nosso, que de repente tem improvisação. E aí você sabe, olha, a gente vai do A pro D e vai passar por um monte de coisa. Mas, Fernanda, por isso, é por isso que a gente não pode fazer um espetáculo ao vivo gravado. Por isso que tem que ser ao vivo. A gente prepara um roteiro minucioso para entender o espetáculo, para entender as minúcias, né? Mas sabendo que a todo momento você está com um improviso ali, alguma coisa diferente daquele roteiro pode acontecer. Então, você tem um olho no roteiro e o outro no palco acompanhando, né? Mas aí você se preparou tanto para fazer a audiodescrição daquele espetáculo, que você tem uma fluidez, você tem como se virar, né? Você não está fazendo uma coisa de improviso, não é verdade? Você conhece o espetáculo em suas minúcias, né? E mesmo que aconteçam coisas que não estavam previstas no roteiro, né? Como os improvisos, você tem como se virar para fazer a audiodescrição desse espetáculo, porque você está em contato com toda essa linguagem da dança, né? É legal, alguém está falando que audiodescrição para os videntes agregando conhecimento e repertório. É interessante isso, né? Sem dúvida, quem assiste, as pessoas que enxergam, que assistem com audiodescrição, elas comentam realmente que tem uma compreensão melhor do espetáculo, né?
Aham. Claro, você comentou, não, mas a gente gosta também que a pessoa tenha uma livre interpretação do espetáculo, né? Aham. Mas para a pessoa com deficiência visual, só o movimento não é o bastante, não tenha Sim, dúvida nenhuma, né? sim. E também, né, vocês escutam e trabalham muito próximo das pessoas que não enxergam. Então, você tem a referência deles, né, das pessoas. Eu sei que Exatamente, é. é super importante, né? A gente tem o trabalho dos consultores, né? Nós temos hoje na Ver com Palavras 4 consultores, então cada um vai trabalhando num espetáculo, né? Fazendo a consultoria desse espetáculo para ver se está compreensível, adequado, se falta alguma coisa, se tem coisa demais, né? Para a gente chegar a um meio termo e que consiga atender as expectativas de grande Sim, parte das pessoas com deficiência visual, né? A sim. gente teve uma experiência fantástica, por exemplo, de fazer durante 2 anos a audiodescrição de espetáculo lá no Festival de Joinville, porque esse Festival de Dança de Joinville é uma coisa grandiosa, né, que toma conta de toda a cidade, né? Todo mundo da cidade tem alguma ligação, né, conhece, sabe desse festival. Então, para as pessoas com deficiência visual assistirem a espetáculos com audiodescrição no Festival de Joinville, foi assim um acontecimento, né? Um ano foi um balé de repertório, Quebra-Nozes, e no outro foi a apresentação não é São Paulo Companhia de Dança, o Corpo de Dança de São Paulo, o Balé da Cidade de São Paulo, né? Que Sim. eles fizeram 2 espetáculos lá na noite de gala, Aham. né? Então Ah, foi muito maravilhoso, viu? Muito duas coisas legal. que eram nos comentários aqui. Uma, que alguém estava falando que adora ver, assistir óperas, que vocês fazem audiodescrição das óperas. Eu quero ir com a Certo, minha filha e ela escutando com audiodescrição, porque ópera é sem difícil para dúvida, criança. Aí ela é, ganhou os convites e foi, e ela, mãe, a gente vai embora no intervalo, né? A gente vai embora. Aí no final eu consegui, porque não, ela é pegou uma porque ópera é muita mais fácil, então complexidade, é ótimo. mas com audiodescrição certamente vai contribuir muito para o entendimento, porque, inclusive, a gente faz a leitura das legendas, né? Porque, às Sim, vezes, a pessoa não tem sim. tempo de assistir tudo Não, e a aquilo, aquela criança, cena maravilhosa que está passando ali, né? E, geralmente, a ópera tem as danças também, né? sim. Nossa, a Então, gente tem feito eu quero ir. A próxima vez que, quando acabar a pandemia e vocês forem fazer, você tem que me avisar que eu vou com a minha filha. Sim, E nós eu já morava fizemos num país que tinha várias muita ópera na, e o meu padrasto. no Teatro Municipal e no Teatro São Pedro. Nossa, muito legal. Eu adoro ópera. É um espetáculo muito grandioso, muito, muito E aí, grandioso, duas viu? perguntas que vieram aqui. Uma é alguém falou sobre o Dança Sem Fronteiras, perguntando que, além da técnica de Laban, o que está no nosso trabalho. A técnica de Laban não é a técnica que eu mencionei e a gente nem trabalha realmente com a técnica de Laban, né? A gente trabalha com a técnica de dançability. Dançability. Danceability. Aham, Não é aham, Laban. E além do dançability, a gente trabalha com dança-teatro, que eu fiz muitos anos, e morei aham, na Alemanha e acompanhei o trabalho da Pina Bausch por um tempo, e também aham, estudei dança-teatro com outras pessoas, então o nosso trabalho também tem uma influência grande da dança-teatro, tem uma influência aham. grande do trabalho do Klaus, que eu trabalhei com o Rainer Viana por anos, então tem uma influência grande também nisso. E aí, alguém perguntou o que você chama sobre movimento qualificado? Isso. O que é É, qualificar movimento, né? Então, isso. como que eu vou descrever esse movimento? Foi muito interessante que há uns 3 anos, eu fui dar um curso para os alunos do curso de dança da Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. E aí foi muito legal esse contato com o pessoal da dança, né? E aí a gente discutiu muito essa questão da qualificação do movimento.
que movimento é esse? Como que é esse movimento? É um movimento suave, energético, ondulante. Então, que adjetivos ou advérbios nós vamos usar para qualificar esse movimento? De que forma esse movimento é feito? Isso é super importante. Então, não basta você dizer que ele levanta um braço, você tem que qualificar esse movimento, né? Para dar uma expressividade a esse movimento, né? A suavidade do balé, né? Então, tem tudo legal. isso, essa qualificação. A gente já está quase terminando, vou te agradecer de novo. E que mais parcerias aconteçam. E eu acho que para os áudios de escritores, né, como foi esse curso da SP que eu lembrei, eu acho que é algo muito legal que outros cursos aconteçam e que eles possam experimentar a dança e também ter que fazer e ter que descrever, para ver a dificuldade que é mesmo. Porque, eu lembro de as pessoas jovens, né, que estavam estudando nesse curso, elas falavam isso, elas falavam, nossa, a gente faz com a Lívia, a gente entendeu, mas quando a gente vem aqui para o estúdio e a gente dança e a gente tem que descrever, nossa, é totalmente outra coisa. Então, porque às vezes faltam as palavras, né, Fernanda? Por isso que eu falo, a gente aumenta muito essa questão do poder de observação, a fluência verbal, o muito mais detidamente, indo esse repertório, né? Isso é super importante, né? Sim, claro.